Olá, estamos de volta com seu programa O Testemunho da Fé, na série O Deus que Fala. Deus fala através de Tiago, fala na sua epístola e fala aos nossos corações de uma forma muito interessante. Hoje vamos começar com o primeiro versículo e pretendemos estudar toda a epístola de Tiago. Mas o primeiro versículo começa exatamente ele se apresentando. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Quem era Tiago? A Bíblia diz que Tiago era um dos irmãos do Senhor. Jesus tinha pelo menos 4 irmãos, que era Tiago, José, Simão e Judas. E isso está escrito em Marcos 6,3 e em Mateus capítulo 13, versículo 55. Também vemos uma informação em João 7,5, que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então havia uma tensão familiar, onde os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus e provavelmente havia um clima de concorrência, de ciúmes, de conflito, como todas as famílias experimentam. E também nós lemos em Atos 1,14 que eles estavam reunidos no mesmo lugar quando Jesus apareceu. E já lá, ali naquele contexto da morte e ressurreição do Senhor, provavelmente Deus tratou o coração dos seus próprios irmãos, dos irmãos de Jesus. E aqui no capítulo 12, 17 e 15 e 13 de Atos, narra que Tiago tem uma projeção e é um dos líderes, dos principais da igreja, com quem também Paulo se encontra depois para tratar e receber a destra da comunhão, como Gálatas 1,19, 2,9 e 12 e Atos 21,18, que fala desse encontro apostólico. Algumas pessoas, por exemplo, dizem que não estão interessadas em teoria, mas em prática. E tem outros que dizem que estão interessados na teoria. Já cheguei até a ouvir de alguém dizendo assim: eu abro mão da própria ética em favor da ortodoxia, da fidelidade à doutrina, no sentido de que expõe ela corretamente. As duas coisas não têm lugar na Bíblia dessa forma. A teoria e a prática na Escritura, elas são inseparáveis. Tiago faz questão de mostrar isso, que fé sem obras é morta. Então, na verdade, não existe boas obras sem uma boa teoria, sem um bom embasamento técnico, científico, de orientação. E não há uma boa orientação que não se traduz em prática, porque se não se traduz em prática, essa orientação está inativa, é a tese de Tiago. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o Tiago, servo do Senhor. Veja como ele se apresenta. Tiago, servo de Deus. Eu sou propriedade de Deus. Eu sou escravo de Deus. Mas também eu sou escravo, eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. Então Tiago não diz, olha, eu estou falando da parte do meu irmão, a nossa mãe é a mesma. Ele não elenca ou alega alguma base de maior intimidade, mas ele se coloca como servo. Quantas vezes nos nossos conflitos familiares, no nosso ciúme, na nossa inveja, na nossa mesquinhez pecaminosa, nós não temos olhos para perceber quem são aqueles que nasceram da mesma mãe, que estão debaixo do mesmo teto, mas que Deus quer usá-lo, ou que Deus o escolheu, ou que Deus o fez alguém diferente e que merece o nosso respeito, a nossa consideração, o nosso apoio.
Mas Tiago agora já não é mais um escravo do pecado, não é apenas um filho de José e Maria, não é mais apenas um irmão físico de Jesus, mas esse homem foi iluminado pela graça de Deus e ele percebe a glória de Cristo, e ele percebe o poder de Jesus, ele percebe o senhorio de Cristo. Para um judeu, chamar alguém de Senhor é reconhecer a sua própria divindade, o seu próprio senhorio, a sua própria glória. E Tiago diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago confessa Jesus como seu Senhor. É isso que o apóstolo Paulo havia dito sobre a salvação. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tiago é salvo, porque Tiago reconhece Jesus como Senhor. Exatamente o que Maria fez quando disse, o meu coração se alegra em Deus, é meu Salvador. E ela fala que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador. Mas agora ele diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E ele fala, Jesus o Cristo. Reconhecer Jesus como Cristo é reconhecer que Jesus é a boca de Deus, ele é o profeta de Deus, que ele é sacerdote para sempre, aquele que morreu no seu lugar. E significa também que Tiago reconhece Jesus como Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Essa é a expressão Cristo na Bíblia. O Cristo esperado tem 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. E ele diz, eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. Veja que Tiago agora não é mais um escravo do pecado. Tiago não é mais um cego com relação à pessoa de Jesus, mas ele percebe não só o seu senhorio, mas ele percebe que Jesus é a sua salvação, e ele percebe que Jesus é o esperado, é aquele que foi proclamado por todos os profetas, é a grande expectativa de Israel, é a redenção do seu povo, é a salvação dos seus eleitos. Portanto, Tiago diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, àqueles que estão dispersos, que estão sofrendo por causa da sua fé, por causa da sua vida com Deus, eu estou escrevendo para vocês. Finalizando nesta exposição, para que possamos entrar na próxima, eu quero dizer para vocês como é bom quando nós nos libertamos ou somos libertos da nossa cegueira e conseguimos perceber Jesus, não apenas como aquele que nasceu na manjedoura, como aquele que viveu entre os homens, como alguém que apenas fez milagres, que pregou muito bem, mas como o Senhor da glória, como o Salvador, como aquele que é o nosso profeta, o profeta da igreja, que é o sacerdote da igreja e que é o Rei dos Reis, que vem em glória para levar seu povo. Essa é a expectativa dos servos, e é isto que nós vamos perceber na epístola de Tiago. Que Deus te abençoe e bem-vindo também a este estudo, a esta consideração nessa carta tão importante do Novo Testamento, que não separa a fé de obras, porque fé e obras é como as 2 asas de um avião. Sem uma, o avião não decola. Sem uma, a fé não tem valor nenhum. Por quê? Porque a fé, ela deve gerar obras, e as obras devem ser acompanhadas pela fé, pela genuína orientação da palavra de Deus. Nós não devemos fazer as coisas sem uma boa base, e não devemos ter uma boa base sem uma prática que agrade a Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa.